O Triângulo das Bermudas é uma das áreas mais intrigantes e misteriosas do planeta. É uma região do Oceano Atlântico delimitada por 3 pontos: as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Miami. Dentro desse triângulo, ocorreram numerosos casos de navios e aviões que desapareceram sem deixar rastros, sem que uma explicação lógica ou científica tenha sido encontrada. Vamos começar com o desaparecimento do voo 19, também conhecido como o desaparecimento que chocou o mundo. Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões Grumman TBF Avenger decolaram da base naval de Fort Lauderdale, na Flórida. Este grupo, conhecido como Voo 19, tinha uma missão aparentemente simples: voar para leste até as Bahamas, realizar exercícios de bombardeio e retornar. No entanto, esse voo comum logo se transformaria em um dos incidentes mais intrigantes do Triângulo das Bermudas. No meio do caminho, algo inesperado aconteceu. O tenente Charles Carroll Taylor, um veterano experiente, relatou um problema em sua bússola. Desorientado e confuso, ele liderou seu esquadrão mais ao norte, acreditando erroneamente que estavam sobre o Golfo do México. À medida que o combustível começava a acabar, a tensão aumentou. Estações terrestres tentaram guiá-los de volta, mas a falta de tecnologias sofisticadas e a crescente confusão de Taylor complicaram a missão. Eventualmente, os aviões desapareceram, perdendo todo o contato por rádio. O mistério do voo 19 gerou várias teorias, fenômenos sobrenaturais, campos anômalos e até abduções extraterrestres. Mas o que realmente aconteceu naquele enigmático canto do Triângulo das Bermudas? Talvez nunca saibamos. O que sabemos é que a história do voo 19 é um testemunho duradouro do mistério e da intriga que sempre cercaram o Triângulo das Bermudas. Agora, vou te levar de volta no tempo para o ano de 1918, para descobrirmos o USS Cyclops, a tragédia naval que abalou os Estados Unidos. Um incidente que deixou uma cicatriz profunda na Marinha dos Estados Unidos e faz parte dos mistérios não resolvidos do Triângulo das Bermudas. Este é o enigma do USS Cyclops, um imenso navio de abastecimento que, juntamente com seus 309 tripulantes, desapareceu sem deixar rastros entre Barbados e a costa da Virgínia, dentro da área conhecida como o Triângulo das Bermudas. Foi a maior perda de vidas em um incidente não relacionado ao combate na história da Marinha. O USS Cyclops era uma impressionante embarcação, uma das maiores de sua época, com 165 metros de comprimento e a capacidade de carga de 19.360 toneladas. Em janeiro de 1918, ele iniciou sua última viagem do Rio de Janeiro, Brasil, com destino a Baltimore, Maryland, atravessando as águas incertas do Triângulo das Bermudas. O que intriga no desaparecimento do USS Cyclops no Triângulo das Bermudas é a completa ausência de um pedido de socorro. O navio, equipado com rádio e uma tripulação bem treinada, desapareceu silenciosamente após uma parada em Barbados. Nenhum navio ou estação de rádio relatou contato com o Cyclops após essa parada. A Marinha dos Estados Unidos procurou incansavelmente pelo Cyclops no Triângulo das Bermudas, mas nunca encontrou nada. Mesmo hoje, o relatório oficial da Marinha só pode afirmar que o navio e sua tripulação foram perdidos sem deixar rastros no meio do Atlântico, no que é mundialmente conhecido como o Triângulo das Bermudas. O USS Cyclops simplesmente desapareceu, deixando um mistério naval que persiste mais de um século depois. Agora, permita-me levá-lo a um dos mistérios marítimos mais notórios de todos os tempos, a história do Mary Celeste, o navio fantasma do Triângulo das Bermudas. Contrariamente à crença popular, esse desaparecimento não ocorreu no Triângulo das Bermudas, mas no vasto e misterioso Oceano Atlântico. Embora é às vezes erroneamente associada aos mistérios do Triângulo das Bermudas,
Essa história é tão incrível que merece ser contada. Em 5 de dezembro de 1872, o Mary Celeste, um imponente bergantim mercante, foi encontrado à deriva no meio do oceano. A bordo, tudo estava em seu lugar: pertences pessoais da tripulação, carga intacta, comida e água em abundância. No entanto, não havia vestígios da tripulação, como se tivessem desaparecido no ar. Esse incidente alimentou a intriga e o mistério do Triângulo das Bermudas, apesar de sua localização real. O último registro no diário de bordo não revelou nenhuma anomalia. O bergantim, comandado pelo capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah, sua pequena filha Sophia e uma tripulação de 7 homens, havia partido de Nova York com destino a Gênova, na Itália. Sua carga era álcool desnaturado, uma substância volátil e perigosa. Então, o bergantim britânico Dei Gratia encontrou o Mary Celeste a meio caminho entre os Açores e a costa de Portugal. O capitão David Morehouse, um amigo de Briggs, enviou uma equipe a bordo do Mary Celeste. O que eles encontraram foi um mistério no mar, um navio em bom estado, mas vazio. A causa oficial do desaparecimento foi atribuída a causas ou circunstâncias desconhecidas, desencadeando todo tipo de especulações e teorias. Algumas sugeriram pânico devido a uma possível explosão do álcool, motim, ataque de piratas e até abdução extraterrestre, mas nenhuma delas conseguiu fornecer uma explicação completa. Assim como os mistérios do Triângulo das Bermudas, o Mary Celeste continuou navegando após o incidente, mas sem muito sucesso. Ele foi finalmente abandonado em 1885. Sua história é um mistério por si só e às vezes entrelaçada com as lendas do Triângulo das Bermudas. Nossa próxima viagem ao mistério nos leva às desaparições do Star Tiger e Star Ariel no vórtice marítimo. O enigma do Star Tiger e Star Ariel no Triângulo das Bermudas. 2 aviões da antiga companhia aérea britânica British South American Airways. Ambos os incidentes ocorreram na intrigante região do Atlântico conhecida como Triângulo das Bermudas. O Star Tiger Avro IV desapareceu sem deixar rastros em 30 de janeiro de 1948 no Triângulo das Bermudas. Ele transportava 25 passageiros e 6 tripulantes em um voo que deveria durar 12 horas das Ilhas Açores para Bermudas. Apesar das intensas buscas, nenhum vestígio do avião ou de seus ocupantes foi encontrado no Triângulo das Bermudas. Quase um ano depois, em 17 de janeiro de 1949, o Star Ariel também desapareceu em pleno voo de Bermuda para Kingston, na Jamaica, no Triângulo das Bermudas. Assim como o Star Tiger, apesar das buscas exaustivas, o avião e seus 20 ocupantes desapareceram sem deixar vestígios. A causa oficial das desaparições foi atribuída a causas ou circunstâncias desconhecidas, desencadeando todo tipo de especulações e teorias. Assim como ocorre com as desaparições no Triângulo das Bermudas, algumas sugeriram condições climáticas adversas, enquanto outras apontaram para problemas mecânicos nos Avro Tudor. No entanto, a teoria mais fascinante e misteriosa, embora carente de evidências científicas, relaciona essas desaparições com as inúmeras que ocorreram no enigmático Triângulo das Bermudas. Nosso próximo relato nos transporta a uma inquietante viagem no tempo a bordo do voo DC-3 NC-16002. A 50 milhas de seu destino, o perturbador caso do voo DC-3 NC-16002 e o Triângulo das Bermudas. Outro mistério relacionado ao enigmático Triângulo das Bermudas. Na madrugada de 28 de dezembro de 1948, o NC-16002, um confiável Douglas DC-3 da Eastern Airlines, decolou de San Juan, Porto Rico, com destino a Miami. A bordo estavam 29 passageiros e 3 tripulantes. Nenhum deles suspeitava que estavam prestes a entrar nas páginas dos anais da aviação e nos mistérios do Triângulo das Bermudas. A apenas 50 milhas de seu destino, o piloto informou a torre de controle de Miami sobre sua aproximação. Foi o último contato com o avião,
Após essa mensagem, o contato com a aeronave foi perdido completamente sem deixar rastros. O NC-16002 e todos os seus ocupantes desapareceram na escuridão do Triângulo das Bermudas. Apesar das buscas exaustivas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e pela Marinha, nenhum vestígio do avião foi encontrado. O NC-16002 parecia ter sido engolido pelo mar, acrescentando um novo capítulo ao mistério do Triângulo das Bermudas. Diversas teorias tentaram explicar o desaparecimento no Triângulo das Bermudas. Algumas apontaram para erros do piloto ou falhas mecânicas, enquanto outras recorreram às teorias mais misteriosas e espetaculares do Triângulo das Bermudas. No entanto, a investigação oficial acabou sem uma causa definitiva, deixando o mistério do voo DC-3NC-16002 sem solução. Com o passar dos anos, o desaparecimento do voo DC-3NC-16002 tem servido para alimentar a fascinação pelos mistérios e perigos da aviação no mar, e em particular as lendas do Triângulo das Bermudas. Embora explicações racionais possam sugerir erros humanos ou mudanças abruptas no clima, a verdade é que algumas histórias, como a do voo NC-16002, podem estar além da nossa compreensão atual. Vimos alguns dos casos mais surpreendentes e intrigantes do Triângulo das Bermudas, uma área do Oceano Atlântico onde ocorreram numerosos desaparecimentos de navios e aviões sem deixar rastros ou explicações. Começamos com o desaparecimento do voo 19, um grupo de 5 aviões que se perderam no coração do Triângulo das Bermudas em 1945, depois que o piloto enfrentou uma falha em sua bússola e se desorientou. Esse caso gerou todo tipo de teorias, desde fenômenos sobrenaturais até abduções extraterrestres. Depois, viajamos para o ano de 1918 para descobrir o USS Cyclops, um colossal navio de abastecimento que desapareceu sem deixar rastros entre Barbados e a costa da Virgínia, dentro da área conhecida como Triângulo das Bermudas. Foi a maior perda de vidas em um incidente não relacionado ao combate na história da Marinha dos Estados Unidos. O que intriga nesse caso é a ausência total de um chamado de socorro ou qualquer sinal do navio ou de sua tripulação. Em seguida, conhecemos a história do Mary Celeste, um navio fantasma do Triângulo das Bermudas. Embora esse estranho desaparecimento não tenha ocorrido no Triângulo das Bermudas, mas no Oceano Atlântico, ele foi erroneamente associado aos mistérios dessa área. O Mary Celeste foi encontrado à deriva em 1872 com tudo no lugar, mas sem vestígios da tripulação. O último registro no diário de bordo não revelou nenhuma anomalia. Esse incidente alimentou a intriga e o mistério do Triângulo das Bermudas, apesar de sua localização real. Vimos as desaparições do Star Tiger e Star Ariel, dois aviões da antiga companhia aérea britânica British South American Airways. Ambos os incidentes ocorreram na intrigante região do Atlântico conhecida como Triângulo das Bermudas. O Star Tiger desapareceu sem deixar rastro em 1948 e o Star Ariel em 1949, ambos sem emitir nenhum sinal de socorro ou indicação do que aconteceu. Por último, viajamos a bordo do DC-3NC-16002, outro mistério relacionado ao Triângulo das Bermudas. Esse avião desapareceu sem deixar rastro em 1948, a apenas 50 milhas do seu destino. Apesar das buscas exaustivas, nenhum vestígio do avião ou de seus ocupantes foi encontrado. Esse caso tem alimentado a fascinação pelos mistérios e perigos da aviação e do mar. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos casos registrados no Triângulo das Bermudas, uma área que continua sendo um mistério para a ciência e a razão. O que provoca esses desaparecimentos? Existe alguma força oculta ou desconhecida atuando nessa área? Ou são apenas coincidências ou erros humanos? Não há uma resposta definitiva para essas perguntas, mas o que existe é muita curiosidade e imaginação. O Triângulo das Bermudas é um lugar que nos convida a explorar os limites de nosso conhecimento e questionar nossa percepção da realidade. Talvez um dia possamos descobrir o que está por trás desse mistério, ou talvez nunca o façamos.
Isso é tudo por hoje. Lembre-se de que se você gosta dos nossos vídeos, pode nos apoiar com um like, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Até logo!